Olá, vamos começar agora a terceira competência da disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagens filosóficas e antropológicas. Nessa terceira competência, nós vamos relacionar aspectos do conceito de trabalho, de valores, prática cultural e educação. Vamos lá. Bem, começando com o conceito de trabalho, normalmente nós estamos acostumados a usar a ideia de trabalho vinculada a uma relação profissional. No entanto, o conceito ele é um pouco mais amplo, ou pode ser um pouco mais amplo. Mas, se voltarmos à Grécia Antiga mais uma vez, percebemos que a ideia de trabalho ela era dividida, como se houvesse uma perspectiva para o trabalho braçal e outra para o trabalho intelectual. E nesta relação, há uma valorização para essa atividade intelectual, onde o ócio ou o tempo livre para se pensar, para se estudar, era mais valorizado em detrimento do trabalho braçal. Tanto que os escravos, já realizando esse trabalho mais pesado, eram tidos como pessoas em condição inferior. E é interessante a gente perceber que essa ideia de trabalho, ela não se perdeu ao longo do tempo, mas pelo contrário, ela se preserva. Tanto na Roma antiga, quanto mais próximo a nós, o nosso período colonial aqui no Brasil, também havia essa divisão, onde os filhos da elite, eles tinham mais oportunidade de estudo e tempo para isso, enquanto os trabalhadores, as pessoas humildes e mesmo os escravos que realizavam o trabalho pesado, o trabalho braçal, eram tidas como pessoas numa condição inferior. E pensando a ideia do devir e da mudança, é interessante a gente lembrar que havia um outro conceito também. Na nossa primeira competência, nós falamos de Parmênides e de Heráclito, numa perspectiva onde Parmênides valorizava a permanência e Heráclito a constante mudança, o devir. Poucos anos depois, nós temos mais um filósofo chamado Platão. E ele estabelece uma relação entre a permanência e a mudança, usando o conceito de dialética, que é a relação entre a tese e a antítese, e, consequentemente, chegando a uma conclusão, a uma síntese. Essa síntese, ela se transforma numa nova tese que sofrerá a intervenção de uma nova antítese e, consequentemente, surgirá uma nova síntese e, assim, um movimento constante de tudo, de todas as ideias do mundo físico. Mas, na ideia de Platão, essa divisão entre tese e antítese, ela abarca o conceito da permanência, onde Platão trata do mundo das ideias, onde os conceitos são permanentes, onde eles não mudam, e o mundo sensível, que é o mundo que nós percebemos da natureza, que é um mundo que está em constante mudança. No século XIX, um filósofo, sociólogo, economista chamado Karl Marx, ele também vai aproveitar essa ideia de dialética, mas vai aplicar às relações humanas, de desenvolvimento da humanidade, tendo como foco as relações de trabalho, a relação entre a classe explorada e a classe dos exploradores. E ele faz uma análise da sociedade humana, dizendo que ao longo da história sempre houve uma luta de classes entre os dominadores e os dominados. E a opção que Karl Marx faz é pelo dominado, na expectativa de que esse indivíduo se perceba, conheça a sua capacidade, veja a situação de exploração em que ele vive e consiga superar essa condição.
E essa ideia está diretamente relacionada à ideia de trabalho. Aí a gente pensa numa questão de trabalho relacionada à questão financeira, mas Marx ele amplia esse conceito falando sobre praxis, que é a capacidade que o indivíduo tem de pensar a sua necessidade, refletir sobre a natureza, exercer um trabalho sobre a natureza na expectativa de suprir a sua necessidade. Então, vamos pensar no exemplo de uma cadeira de madeira. O homem tem a necessidade de descansar em determinados momentos e, ao observar a natureza, ele percebe e reflete que, se apropriando da madeira, ele poderá construir uma cadeira que vai atender à sua necessidade. Então, há um trabalho intelectual e, ao mesmo tempo, um trabalho físico e braçal. Ele não apenas se limita a um ou a outro, mas há uma relação. Ele tem consciência de que o seu trabalho terá um fim e de que ele vai se apropriar do fim do seu trabalho. Ao contrário do que o modo de produção capitalista fazia, principalmente na virada do século XIX, início do século XX e até os nossos dias, onde o trabalhador vive uma condição de alienação, onde executa determinadas funções e não entende todo o seu processo. A gente tem um exemplo de Charlie Chaplin, num de seus filmes, onde ele representa bem essa ideia. O trabalhador apenas está limitado a exercer uma determinada função e não tem compreensão de todo o trabalho que ele está produzindo. Então, no filme, Charlie Chaplin está apenas apertando uma porca. Ele não sabe qual o objeto final. Tem uma outra charge que exemplifica isso, onde um trabalhador de uma empresa, ele diz assim: quando eu me aposentar, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis, é percorrer toda a esteira de produção para saber o que é que eu estou produzindo. Então, é só um exemplo do que o capitalismo nas relações de trabalho hoje em dia ele pode fazer e já vem fazendo há muito tempo, que é a exploração do trabalhador, tirando dele a capacidade de perceber o seu trabalho e qual o fim do seu trabalho, certo? Então, vamos lá. Bem, o segundo conceito da nossa competência, de nossa terceira competência, são os valores. Não à toa a gente pode pensar que valores são questões monetárias, mas na perspectiva filosófica tem um outro sentido. Os valores são as significações e as atribuições de sentido que nós implementamos a tudo que está à nossa volta. Basicamente, a gente pode tratar de dois tipos de valores, entre outros, mas o valor ético e o valor estético. Como valor ético, são as nossas reflexões que nós fazemos para decidir quando uma coisa é certa ou errada, justa ou injusta. Por exemplo, furar uma fila. No momento em que você decide se é certo ou não, ou faz um julgamento de alguém que está furando uma fila, ou burlando algum processo de decisão, fazendo uso de conhecimentos para ter um rendimento mais adiante, um aproveitamento mais adiante, a decisão que o indivíduo faz, a reflexão que o indivíduo faz, para saber se isso é certo ou errado, ou de julgar para condenar ou não pessoas que têm tais atos, seja no círculo menor, dentro de casa, na escola, no trabalho, ou mesmo o campo político, os políticos nas suas decisões diversas. E quando nós fazemos esse julgamento, é um julgamento ético. Por outro lado, nós também fazemos julgamentos estéticos, quando nós julgamos o que é belo, o que é feio, se é simétrico, se não é. Esses julgamentos que estão bem próximos da arte, mas que se estendem a tudo mais. Mas na arte a gente tem uma boa possibilidade de perceber esse julgamento estético.
são valores que nós também implementamos e concluímos a partir daquilo que nós aprendemos, do que nós fomos ensinados e do acúmulo de experiência que nós temos ao longo da vida. E aí fazemos todos esses julgamentos e não paramos de fazer esses julgamentos ao longo de nossas vidas, certo? Bem, relacionando a ideia de trabalho quanto à ideia de valores ao ambiente escolar, nós vamos nos remeter às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que entende o conceito de trabalho como uma prática educativa e não a ideia de trabalho vinculada simplesmente à questão monetária ou profissional, mas a essa capacidade vinculada ao conceito de praxis, onde o homem entende a sua necessidade, exerce trabalho sobre a natureza e consegue dar conta daquilo que ele estava precisando. Então, todos os elementos culturais que nós temos ao nosso redor, seja no ambiente de uma sala de aula, dentro da sua casa, é fruto do trabalho humano, seja ele resultado de uma relação comercial ou não. O ambiente escolar, como um espaço social, ele tem a função, seja consciente ou inconscientemente, de transmitir valores, de instrumentalizar o aluno para o trabalho, seja para um trabalho na relação profissional ou mesmo para superar os desafios e as necessidades que ele vai encontrar no seu confronto com a natureza, no seu encontro com a natureza. Mas para a gente pensar essa relação de valores dentro da escola, vocês vão perceber agora uma imagem que é extremamente significativa, que é a bandeira do Brasil. Quando nós vemos a bandeira do Brasil, dependendo da situação em que nós estivermos, e aí cada país valorizando a sua bandeira, é atribuído valor àquele símbolo que é fruto de uma linguagem, tá? E se nós estivermos em nossa casa com uma bandeira, tem um valor, tem um significado para nós. Mas, num exemplo de Copa do Mundo, que não tivemos um bom rendimento nessa última, mas num exemplo de Copa do Mundo ou de jogos esportivos, das Olimpíadas que está para acontecer, a presença da bandeira do Brasil numa final de vôlei, por exemplo, causa um sentimento nas pessoas que estão vendo que se agrega mais valor diante daquela condição, diante daquele momento que está sendo vivenciado. Esse é um símbolo positivo, mas esse segundo símbolo que nós vamos ver, que é a suástica nazista, ela é carregada de sentido e tem toda uma repercussão histórica que vem da Segunda Guerra aos nossos dias. Então, o povo nazista, e a gente retoma um conceito anterior do etnocentrismo, eles se viam como uma cultura superior e que tinha necessidade de exterminar aqueles que eles viam como seus inimigos. Por exemplo, ou seus inimigos ou aqueles que eram inferiores, que não mereciam nem a vida. Os judeus, os negros, homossexuais, os deficientes, sejam alemães ou não. Existem documentários que, se vocês forem pesquisar na internet, vão localizar, onde mesmo alemães deficientes ou idosos que não representavam a ideia de supremacia alemã tiveram algum tipo de impacto sobre suas vidas de perseguição e de aniquilamento. No entanto, os judeus, os negros, os ciganos, eles sofreram uma perseguição extrema. E hoje em dia, esse é um símbolo reprovado dentro da nossa cultura. Há uns anos atrás, numa festa, o filho do príncipe Charles da Inglaterra, ele foi para uma comemoração com uma suástica no braço. Isso teve uma grande repercussão diante do valor da imagem, um valor que é reprovado, diante de tudo que ele representa e diante da representação da própria imagem daquele indivíduo, que, apesar de ser um indivíduo com suas decisões,
particulares, ele representava toda uma instituição que era a monarquia inglesa, que teve que se desculpar, teve que se rever, tudo aquilo. Mas só para a gente ter uma ideia de que os símbolos, eles são significativos, eles são carregados de valores. E a escola, ela tem os seus valores e transmite os seus valores aos estudantes. O professor, os diversos professores, eles têm a sua formação enquanto indivíduo e muitas vezes inconscientemente e tantas vezes conscientemente ele tenta transmitir ou transmite para os seus alunos valores de símbolos e opções que ele fez. Então, retomando a ideia de praxis, é importante que a gente tenha consciência da nossa atuação enquanto profissional dentro do ambiente escolar. Porque não apenas os conteúdos formais e o professor têm esse papel, mas todas as pessoas que compõem esse universo, consciente ou inconscientemente, elas estão transmitindo valores. Então, é importante que a gente pense no tipo de jovem que nós vamos formar e que nós queremos formar e as nossas posturas dentro do ambiente escolar. Bem, concluímos assim a nossa terceira competência, onde falamos de trabalho, de valores e da educação. Sugiro que vocês pesquisem sobre o nazismo, sobre os signos e sobre os valores para aprofundar um pouco o conhecimento sobre essa temática. Até mais!